Olá, gente, a minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Olha eu aqui de novo para gravar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Está chegando coisa nova para você que é inscrito no nosso canal. Eu vou preparar uma série para esta semana, a partir desta semana, uma série falando sobre as 7 eras da igreja. Nós vamos falar sobre as 7 eras da igreja, nós vamos falar baseado ali nas 7 cartas que representam as 7 eras da igreja, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Então, fica ligado no canal Reflexão Fábio Araújo. E eu quero convidar você a compartilhar o nosso canal, a divulgar o nosso canal. O nosso canal é novo ainda, mas precisa da sua ajuda, precisa do seu apoio também. Você pode compartilhar com seus amigos, seus colegas, para estar acompanhando as nossas mensagens. Então, prepare aí que a gente vai estar trazendo para vocês uma série sobre as 7 eras da igreja, uma série muito boa, muito maravilhosa e muito legal. Mas eu quero deixar uma reflexão para você aqui nesse dia de hoje. Hoje é 11 de maio de 2020. 11 de maio de 2020, e eu quero deixar aqui para você uma reflexão por causa desse momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo esse momento incerto, esse momento complicado, esse momento difícil, que a gente às vezes fica até sem acreditar em determinadas coisas que estão acontecendo. A gente fica, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Quando é que tudo isso vai terminar, não é verdade? Então, esperamos que o nosso Deus ele traga também luz a todas as coisas que estão em oculta. Na verdade, existem muitas coisas que estão em oculto aí e que poucas pessoas sabem. Fica essa dica para você aí. Infelizmente, as pessoas acreditam em tudo. Tudo que ouvem, tudo que vê, e aí é onde pode estar o grande perigo para esta geração. Eu quero deixar uma reflexão para você aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, para você entender perfeitamente o porquê que tem tantas pessoas que são ignorantes no sentido do conhecimento da palavra de Deus. Sabemos que existem pessoas que já têm muito tempo na igreja, em uma denominação, em um sistema, mas ela aprendeu muito pouco. Ela compreendeu muito pouco sobre o Evangelho. E por isso, ela também é facilmente enganada. Ela é facilmente ludibriada. Então, muito cuidado, porque nesse momento de crise que o mundo inteiro praticamente está vivendo, agora eu quero falar que a nível de Brasil, é um momento complicado. Eu tenho falado aqui e em outros momentos também, em outras oportunidades, eu tenho falado que o momento é de crise, é um momento de crise na área da saúde, na área da economia e na área da política. E que provavelmente também pode chegar uma crise na área da religião, na área religiosa. Que fiquemos atentos com relação a isso e fiquemos assim de antenas ligadas mesmo para tudo que está acontecendo e tudo que poderá acontecer daqui para frente. Mas eu quero deixar aqui uma reflexão para você, até porque nesse momento, como eu estava falando para você, existem muitas pessoas que gravam áudios, compartilham vídeos de profecias e que muitas dessas profecias não têm nada a ver com as escrituras sagradas. Observe, alguém disse por aí que a cura para o vírus estaria em um fio de cabelo dentro de uma Bíblia. Alguém aí profetizou também dizendo que haveria no dia 8 de maio, agora que passou, 3 dias de escuridão. Outras pessoas vêm dizendo tantas coisas aí, que se a gente não olhar para as escrituras sagradas, a gente pode correr o risco de ser enganados. Não se iluda. Existem pessoas que aproveitam desse momento para dar uma de profeta. Não que eu não acredite na questão dos profetas. Eu acredito piamente e profundamente que existem os verdadeiros profetas. Mas nós sabemos que aonde existe o verdadeiro, também existe o falso. Existe a nota de 100 verdadeira e também existe a nota de 100 falso. No ano passado eu vi uma matéria em um jornal em que o próprio banco recebeu
notas falsas, cédulas falsas. Observe bem, como o falso, ele pode ser grandemente confundido com o verdadeiro. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse que o Pai procurava aqueles que o adorassem em espírito e em verdade. Por que que o Senhor Jesus, ele disse isso para aquela mulher? Porque existe o falso. Existe aquele que parece. E olhe e observe bem que o falso, ele não é tão fácil de ser identificado, não. Vamos ver com uma base bíblica para você entender melhor. Vamos aqui olhar, vamos fazer aqui uma análise desse texto. Vamos fazer aqui uma análise desse versículo apenas, de Mateus capítulo 7, verso de número 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores ou roubadores. Olha o que Jesus está dizendo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vocês disfarçado de ovelhas, parecendo como ovelhas. Olha, Jesus está pedindo para o povo ter cuidado com essas pessoas. Jesus está aqui reconhecendo, ele está assumindo que identificar um falso profeta não é tão fácil assim. Os falsos profetas, muitas vezes, eles emocionam. Os falsos profetas, muitas vezes, eles profetizam o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. O falso profeta, muitas vezes, ele não vem com uma base bíblica, mas ele se baseia no momento ou em alguma situação. Ele é um aproveitador de sentimentos. Ele é um aproveitador de emoções. Ele é um aproveitador de fraqueza humana. Muito cuidado com o falso profeta, porque um falso profeta dificilmente ele vai falar o que você precisa ouvir. Agora observe bem que na cultura judaica aqui, era muito comum as pessoas usarem roupas com peles de animais. Olha que coisa linda, não é? Que descoberta maravilhosa. Era comum as roupas feitas de pele de animais, de natureza era utilizada mais as peles de cordeiro, de ovelhas. Então, essas pessoas usavam esse tipo de roupa para se protegerem do sol, no tempo do inverno, no tempo do sol, no tempo do calor, melhor dizendo, a quentura no corpo, e também no inverno, né? Para que aquela chuva de inverno não atingisse facilmente o seu corpo. Então, eles usavam isso. Os falsos profetas se vestiam dessas roupas e se infiltravam no meio do povo de Deus. Eles se infiltravam no meio dos simples. Eles se infiltravam no meio daqueles que queriam ouvir uma mensagem verdadeira. E eles traziam palavras que preenchiam o ego das pessoas. Então, eles usavam uma roupa que era comum, por isso que Jesus ele usa essa expressão aqui. Se vestem de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles parecem, porque os profetas, alguns rabinos, alguns mestres da época usavam esse tipo de roupa. Era comum usar roupa de pele de animal e mais ainda a pele da ovelha mesmo, do cordeiro, do carneiro. Então, é importante você entender que o falso profeta, ele tem uma aparência parecida com a do profeta. É importante entender que o falso profeta, ele tem uma linguagem parecida com a do profeta. É bom entender que o falso profeta, ele quer andar com os verdadeiros. Ele quer se infiltrar com os verdadeiros, para que ele também pareça e transpareça que seja um verdadeiro. Então, muito cuidado com aqueles que vivem enchendo você de palavras agradáveis, de palavras que aparentemente sejam de Deus, que aparentemente seja um instrumento de Deus para a sua vida. É claro que no momento de caos como esse, ninguém vai profetizar caos. Você acredita que no momento de caos como esse, alguém vai dizer alguma coisa contrária? Vai dizer para você ver se você não é chamado de louco e de maluco. Então, muito cuidado. Tenha sensibilidade do Espírito Santo e cuidado com aqueles que falsamente estão sendo introduzidos no seu meio, da sua comunidade, no meio da sua igreja, no meio do seu grupo aí de irmãos,
que ele pode trazer um grande veneno para o meio da sua comunidade e para a sua própria vida. Fica essa dica. Espero que você tenha entendido essa reflexão. Eu sou seu amigo Fábio Araújo e não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí e divulga o nosso canal para que outras pessoas sejam abençoadas. Forte abraço, até a próxima.